Olá, meu povo, está começando mais um E Pode, o videocast da SMAP. Hoje, 29 de janeiro, é o Dia da Visibilidade Trans. A data foi instituída no Brasil desde 2004, com o objetivo de combater a discriminação, promover o acesso a serviços de saúde e também fornecer informações sobre doenças sexualmente transmissíveis. 5 anos depois, ou seja, em 2009, a transfobia foi tipificada como crime no nosso país. A transfobia é o preconceito, a discriminação, a rejeição e a intolerância contra pessoas trans, ou seja, travestis e transexuais. Em setembro do ano passado, o CNJ publicou uma resolução que institui o Fórum Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e o formulário Rogéria. Esse a gente vai conhecer os detalhes daqui a pouquinho. Logo em seguida, em novembro de 2024, o Tribunal de Justiça de Pernambuco instituiu a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero e suas interseccionalidades, que tem o desembargador Hélio Braz e a juíza Lorena Vitorasso como presidente e vice-presidentes, respectivamente. Eles são dois dos nossos convidados da mesa colorida de hoje. Seja muito bem-vinda ao IPOD, doutora Lorena. O desembargador Hélio já é nosso veterano aqui, né? Já é de casa. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado. À mesa colorida. Nós também recebemos nesse episódio Carla Macedo, que é coordenadora administrativa da Articulação e Movimento de Travestis e Transsexuais de Pernambuco, a Amotrans. Seja bem-vinda, muito bem-vinda, Carla. E também recebemos aqui a Ira Mendes, da nova Associação de Travestis e Pessoas Trans de Pernambuco, NATRAP. Não é isso? Exatamente. Sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindo. Eu vou começar esse programa, quer dizer, eu comecei já esse programa fazendo um apanhado de marcos e de datas. Mas eu queria mesmo começar a nossa conversa esclarecendo uma coisa. Transfobia é diferente de homofobia, não é isso? Eu queria que vocês explicassem isso para a nossa audiência, para a gente já começar essa nossa conversa ensinando. Certo. Quem começa? Ficha 1. Ficha 1 é de quem? Carla, mas Carla, ficha 1. Vá, Carla. Tá, a diferença entre transfobia e o quê? Homofobia. E homofobia. Porque é um comecei. termo que a gente ouve, eu acho que com mais frequência, né? Porque E a as gente está aqui pessoas falando de uma podem coisa se enganar. específica, né? É. Então, a homofobia, ela é quando é um crime cometido a homossexuais, a pessoas gays. E a transfobia, quando é crime cometido para pessoas trans, tanto mulheres trans quanto homens trans. Porque gênero e sexualidade são coisas diferentes, Isso. né? Não são Não se exatamente. Não se misturam. confundem, Não. né? Não pode, exatamente, não deve se confundir, né? Justamente. Como é que se configura a transfobia, especificamente? Bom, quando a gente acho que questionada, né? Primeiro, não só a violência em si, mas quando a gente é questionado da nossa identidade, isso já é uma configuração de transfobia. Quando a gente é impedida de utilizar um banheiro, isso já é uma transfobia, né? Quando a gente é morta na rua, isso é uma transfobia. Quando se negam a prestar atendimento médico pra gente, isso é transfobia. Quando se negam a nos atender em lugares que a gente vai como consumidor, muitas vezes, né? A gente vai consumir algo e a pessoa não vai te atender por você ser trans. Porque é isso, né? Ser trans, a gente sabe que nem todas as pessoas trans se hormonizam, mas é algo que passa, né? Sai de você, assim, é uma essência, né? Que exala de você, assim. E, querendo ou não, a gente sabe que a homossexualidade, né? As pessoas gays, as pessoas lésbicas, né? Que são cis, não vão passar por transfobia. Porque muitas vezes elas podem, inclusive, a sexualidade delas é só uma característica delas, né? Não é algo que realmente... Por exemplo, o queridíssimo governador de Santa Catarina. Ele é um homem gay branco, super alinhado com o neoliberalismo. Né? Para ele, ser gay é uma característica. Ele não sofre por isso, ele não sofre homofobia por isso, porque além disso, ele tem toda uma normatividade na sua expressão, né? Ele é um homem, né, para a sociedade, né? Então, Características definidas, é isso? exatamente, tipo, e do que se espera de uma performance masculina, né?
Assim, coisas que a gente acho que tá acostumado a ouvir muito quando criança. Ah, eu ouvi do meu pai quando era criança, acho que isso também me levou a transformar tardiamente. É, a gente vê uma notícia de homofobia na TV e ele fala, ah, tudo bem ser gay, mas não vai querer ser mulher, né? Sabe? Tipo, porque é essa a ideia muito que se tem, né? É esse o incômodo que Isso vocês que veem na difere, sociedade. né, a homofobia da transfobia. Porque a transfobia, quando você vê uma pessoa trans, você não vai ter dúvida que é uma pessoa trans. Às vezes até nem, né? Você fica, o que será que aquela pessoa é, né? Tipo, mona, você é tão Na, na, 1500. na realidade, a gente tem uma tipificação sobre isso, né? Nós temos uma lei de 1989, que é a Lei 7716, que é a lei do racismo, Uhum, tá? Essa lei é a base sobre a qual uhum, hoje nós interpretamos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo chegou e corretíssimo. disse, olha, a partir de 2009, o Supremo chegou e disse, olha, o crime de transfobia, tá? O crime de homofobia está equiparado ao crime de De racismo. racismo. É uma ofensa. Então, você tem uma ofensa que é na ordem pessoal, tá? E você também tem a ofensa da comunidade. Uhum, Então, a leitura que a gente faz sobre a tipificação legal, juridicamente falando, não sei se os delegados, como os delegados estão fazendo isso nas delegacias, né? Não sei como na isso está ponta. sendo elaborado hoje pelo Ministério Público, o Judiciário como um todo. Estamos todos em processo de construção, tá? De aplicação, tá? Desta lei 7716 de 1989, que é a lei de racismo, que em 2009 passou a ser a equiparação passou a acontecer no que diz respeito à homofobia e à transfobia. Então, aí vai exigir realmente um letramento, um conhecimento, um estudo para a aplicação da lei. Uhum, Quando é que é uma ofensa da ordem pessoal, tá? É uma violação ao teu corpo, uma uhum. violação ao teu direito pessoal. Eu quero fazer xixi, não pode. Você não pode estar no meio de homem nem no meio de mulher. É uma violação à ordem pessoal e uma violação à comunidade como um todo. São os dois crimes, não só a ofensa, entendeu? Exatamente. Então você faz a leitura e faz a interpretação a partir do crime de racismo. E assim, eu particularmente, essa decisão do STF, eu acho ela perfeita, porque a base dessa violência é o racismo, né? Porque quem chegou As aqui, camadas, né? quem chegou aqui patologizou os nossos corpos, as nossas organizações sociais, as nossas organizações familiares, os nossos hábitos sexuais, foi o colonizador. Então a base da homofobia e da transfobia é sim o racismo, porque é isso, nos caçaram, né? Por sermos o que somos, né? E a gente está falando de Tibira direitos foi- humanos, é. né, doutora Sim. Lorena? Está falando de direitos humanos. Eu acho também interessante, assim, nessa diferenciação, né, a gente não perder de vista que a transfobia, ela vai ser um ato de intolerância contra uma identidade da vítima, Uhum. né? Diferente da homofobia, da bifobia, né, que já vai ser uma intolerância em relação a uma orientação sexual da pessoa, Exatamente. né? Então, uma pessoa que é trans é como se tivesse mais expressa, né, essa identidade. E talvez isso a vitimize mais, inclusive, né? Porque a orientação sexual, ela vai dizer respeito de práticas sexuais e afetivas. Interna corporis, né? Exatamente, né? Diferente da transfobia, que é como aquela pessoa se identifica, Se né, expressa enquanto no pessoa. É. É de respeito à minha vida íntima, né? De respeito ao meu quarto. Exatamente. Enquanto que a transfobia diz respeito à minha vida social, né? Como eu me apresento, como é que É. eu chego, né? Desembargador Hélio, eu recebi um material de Sandro, né, que é o secretário da comissão daqui do tribunal, Sandro Passos. Sandro Passos. E nele tinha um dado que me deixou realmente em choque. Diz que, apesar da transfobia ser crime no Brasil desde 2019, o nosso país ainda é o que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo. Por quase 15 anos. Agora Com 16 anos. É, né? agora, 2015, 2025 faz 16 que anos lideramos consecutivos. É surpreendente isso, não é assim? E é o país que mais consome pornografia trans. Também. Também. Não só Como é que a surpreendente. gente junta essas duas informações, por favor? Não só surpreendente, Mônica, é Chocante, humilhante. né? A gente viveu um um país ranking que que a gente está não dentro criou. da democracia desde a Constituição de 1988, que já garante a igualdade de direitos. E lembrar que igualdade de direito não é tratar todo mundo igual, é tratar igualmente os iguais e tratar de forma diferente ou desigual os desiguais. Então é preciso que os status e as camadas sociais de cada pessoa e de cada população, na ordem religiosa, cultural,
em todas as ordens, sejam entendidos e respeitados na hora da aplicação da lei. A gente aprende no direito uma liçãozinha básica. Nós somos, o pessoal gosta de usar essa expressão, né, operadores do direito. Eu nem gosto dessa palavra operador, mas nós somos intérpretes do direito. Né? A melhor palavra é essa, nós somos intérpretes. E a própria lei diz que nós devemos interpretar para aplicar visando a finalidade social. Ou seja, a interpretação estática de uma lei escrita, tá, já faz com que o intérprete traga todas essas compreensões e essas camadas que eu falei, esses status pessoais, status de grupos, etc, etc. Na hora de aplicar o caso concreto, quando o processo está na minha frente, eu preciso ter atenção à finalidade social disso. Isso é ciência social. Então, como é que eu alcanço essa finalidade social? Eu tenho que fazer essa leitura. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. O Brasil é um país que mais consome pornografia trans. Isso é vergonhoso. E nós do Poder Judiciário estamos muito atentos a isso, porque o CNJ traz uma resolução, tá? Uma resolução que já existe desde o ano passado, ela é de 20 de... Acho que é novembro de 2024, é isso? 20, ela é 19 de... Não, qual é a data dela que eu estou lembrado? Ela é de... Diz aí a data, que eu estou lembrado agora. A do CNJ. Essa última que estou fora? É. 20 de setembro de 2024. 20 de setembro de A do CNJ, né? 2024. Ou seja, ela já traz uma preocupação atualizada. Ela pegou tudo isso que a gente está falando e traz de forma atualizada para dizer, olha, existe um fórum. Existe um fórum nacional e diz quem são as pessoas que estão no fórum. E o judiciário precisa seguir essas orientações. Precisa se organizar. O Poder Judiciário, todos os tribunais precisam se organizar e precisam seguir essas orientações do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E nessa organização está, digamos assim, está como alma dessa resolução o protocolo de julgamento com perspectiva, né, de gênero, né, e raça. Né? Então, assim, isso é o que eu estou dizendo, é interpretar, aplicar, visando a finalidade social. Então, para isso existe conhecimento, leitura. E o Tribunal de Pernambuco está muito atento, porque criou a nossa comissão, né? Fala, Lorena, quase a nossa que comissão... imediatamente, né? O CNJ veio com a resolução em setembro. Em novembro, nós já tínhamos a nossa comissão instituída. Sim, sim. Né? E dentro dessa perspectiva, eu acho também interessante pontuar que a própria resolução do CNJ, eu acho que ela vem num caminho de muita pesquisa, né? Do CNJ, junto com o PNUD, que eles foram fazer um relatório assim, de levantamento para aferir qual era o resultado da criminalização, né, dos crimes, essa equiparação ao racismo, né, eles foram fazer esse levantamento e aí, quando a gente lê esse estudo, são mais de 60 páginas, assim, de uma angústia por não conseguir se levantar resultados a respeito disso. Porque o que eles foram observar é que desde o primeiro contato dessas pessoas, né, na fase assim, das delegacias, até o final da persecução, você não tem um tratamento adequado, a identificação correta, né, das violações, das violências perpetradas. Então, isso acaba gerando um apagamento, né, do tamanho dessa violência, o que gera mais violência, né? Porque sem esses dados adequados, não tem como se pensar em políticas públicas adequadas, né? Então, assim, a gente tem que pensar nesse tratamento adequado desde o primeiro momento, sob pena dessas instituições que estão ali para segurança pública, defesa social, elas se transformarem em locais que essas pessoas não se sentem acolhidas, para chegar também e trazer, né, a sua situação, a sua realidade. O que é comum também, né? Quando a gente escuta pessoas da comunidade LGBTQIA+, dizerem que não se sente seguras em espaços policiais, né, em espaços Ministério Público, Defensoria, Judiciária. A gente precisa trabalhar para reverter isso, né, para que a gente esteja preparado para lidar adequadamente com essa violência, que é muito específica, né? E eu acho que aí, nesse caso, a comissão ganha um glamour, uma importância ainda maior, né? Porque tudo isso que a senhora dever, falou... né? Um dever. Porque a gente passa mais uma vez por aquela questão da educação, né? Que é o termo que se usa assim, o letramento. As pessoas precisam estar informadas. Como identificar, como tratar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, Mônica, até onde vou. Mônica, né? uma frase básica. As pessoas não precisam aceitar nada, Não respeitar. aceitar nada, é só Ponto. isso. Não precisa aceitar.
Você não vai levar para casa, não vai casar com uma pessoa, Exatamente. não vai viver com uma pessoa. Precisa respeitar como cidadão. É um CPF, paga imposto de renda, ponto. E essa outra questão que a senhora levantou, doutora Lorena, acaba construindo aquele termo do crime invisível, né? Que é o nome, né, que se dá essa subnotificação. A gente já tem esse ranking péssimo, né, esse lugar péssimo no ranking, mas, ao mesmo tempo, é sabido que a quantidade de casos que sequer chegam a ser notificados, chegam a um atendimento na unidade de saúde, a uma unidade policial, né? Assim, coisas que simplesmente não são consideradas, né? Não são levadas para... Mônica, esses Né? números, Mônica, não são oficiais. Pois é. Não são números do governo. Não, o governo Tem faz esse política. Tem trabalho. estados que não têm informação São números da nenhuma a respeito. militância. A ANTRA. Isso é- Nenhuma, né? É a ANTRA quem faz isso, Exatamente. certo? Que é No nacional. dossiê que eles levantam. Inclusive, quando a gente entra nesse tema, eu gostaria até de ressaltar e lembrar do caso da mulher cis, que foi agredida dentro do restaurante pelo simples fato de ela querer usar o banheiro. E aí um homem lá, que estava também, que era usuário do Era cliente do Era lugar. cliente do do lugar. lugar. espancou ela, simplesmente Isso chegou foi até aqui, né? ela. Não foi Foi aqui aqui em em Recife. Eu Não lembro vou nem da- citar o nome do lugar do para não lugar. dar. Todo mundo sabe onde é. E aí já teve outros casos, né, de meninas serem agredidas lá, só que não foi a mídia, mas chegou até o movimento lá na Amotrans. E aí, pelo simples fato dela querer usar o banheiro, ele simplesmente chegou perguntando se era mulher ou homem e começou a bater na mulher, agrediu a Gente, mulher. era uma mulher cis. Pra E quem era tá uma ouvindo mulher a gente, cis. a mulher cis é a mulher que não é trans. Isso. Uhum. Simplesmente ele achou que era uma mulher trans. Justamente, quais são os critérios para se definir a mulheridade, né? Teve o Que caso ele também usou. no derby, eu não sei se vocês souberam, de uma mulher que estava indo pro salão de beleza e um homem passou na rua e dando-lhe o facão na orelha dela. E aí, quando ele foi preso, conseguiram pegar ele, que ela identificou. A causa era E aí, porque ele disse que achou que era uma Transfobia, travesti. Não era, transfobia. também era uma mulher cis. Ou E aí seja, o caso é A achômetro onde... tá lá em transfobia, cima. Isso, não- achou é onde não entra são- a transfobia, como a gente não é só somos sobre agredidas nossos corpos, né? gratuitamente. Todos os corpos que não estão na regra da cisgeneridade, Isso. né? Que é aquilo que a gente tava falando antes. Nesse caso, é Cisgeneridade um é conceito branca. específico, né? Assim, É. não está dentro do meu conceito. Né? Exatamente. Mas o conceito foi importado, né? O que é ser mulher? Você tem que ser alta, magra, loira, branca. hoje- Pipipopopó. Olha, Você vai ver o Jesus. fenótipo dessas mulheres que foram confundidas com a travesti. Elas são mulheres que não são tão estereótipo. né? estereótipos, é. É. Hoje quem preside nacionalmente a ANTRA é Benevides ainda. É. Benevides tem uma história espetacular, viu? Passou aqui pelo Recife, né? O histórico dela eu conheço. É um histórico fantástico. Eu acho também interessante pontuar em relação a essa questão da falta de dados, a questão do censo demográfico, né? Porque, assim, às vezes a gente fala daquilo que chegou ao judiciário, né? Mas se a gente for pensar no censo demográfico, a gente não tem no Brasil informações sobre o nosso país em relação a essa população, né? Não tem dados que realmente possam nos dizer qual é o tamanho dessa comunidade no Brasil, né? E a partir disso, verificar as necessidades e tudo. E quando a gente vai chegando mais próximo dessa realidade, a gente vai vendo como essa população trans ela vai sendo marginalizada ainda na infância, né? Então, assim, os caminhos para um abandono familiar, para evasão escolar, para falta de possibilidades de vida, levam muitas vezes à prostituição, à marginalização, à criminalização. Então, eu acho que está antes desse tipo de violação, né? Olhar desde do nascedor, assim, do desenvolvimento de uma criança, onde é importante estar junto, assistência social, proteção social, para que essas crianças consigam concluir os estudos, consigam no futuro ver outras possibilidades de trabalho, né? Assim, muitas vezes também essa questão da prostituição, que eu acho que interfere muito na objetificação e como os corpos trans são vistos, né? Ela também às vezes é vista como se fosse liberdade dessas pessoas e uma escolha dessas pessoas em relação a essas profissões. Mas não é uma realidade, né? Elas são impostas a essas profissões por falta de outras possibilidades, né, no mercado. Então, assim, é muito importante também ter esse olhar desde a infância. É tipo o que sobra, né? O que eu posso E fazer, a visão do maniqueísmo, né? Exatamente. Que é terrível, né? De você não ter escolhas. Porque, na verdade, Exatamente. você está aqui e se não está aqui, você tem que estar ali. E esses lugares, esses espaços, muitas vezes não, são sempre violentos, porque são frutos de um maniqueísmo, né?
Carla, explica um pouco para a gente como é que funciona o trabalho da Amotrans e como é que vocês veem essa institucionalização da questão de gênero em Pernambuco, né, no Brasil. Então, a Motran já está há 16 anos, né, trabalhando contra a violência e direitos da população, né? Hoje a gente enquadrou dentro da Motrans não só pessoas trans, a gente enquadrou também as lésbicas, porque a gente viu também que haveria uma necessidade de prestar ajuda e serviço para elas. Então, hoje lá dentro da Motrans a gente serve um grande número de cursos que aí a gente resolveu abordar e trazer a população trans, lésbica e também algumas pessoas gays. Que aí a gente não ficou só naquela fechadura da bolinha, que são pessoas trans, né? A gente abrangiu para todas as pessoas LGBT. E hoje a gente tem o Capacita LGBT, onde a gente tem mais de 10 cursos lá, entre eles cabeleireiro, maquiagem, barbearia para os homens trans, barman também a gente está tendo lá para os homens trans, para capacitar essas pessoas para entrar no mercado de trabalho, que é onde a gente sabe que não existe, né? A gente fala assim, que vai para o mercado de trabalho, mas a gente sabe que é difícil. Que eu gostaria até de ressaltar para a gente ficar uma dúvida aí na cabeça. Por que é que o call center abriga essas pessoas, trazem para o trabalho e as grandes empresas não querem essas pessoas no trabalho? Por quê? Com visibilidade, né? Isso, o call center é escondido. Então, eles abrangem todo mundo lá dentro, porque ninguém vai trabalhar vendo a sua aparência, né? Só Chega a lá, voz. eu não vou atender ninguém, eu vou ficar na minha cabinezinha e ninguém nunca vai me ver. Eu só vou estar falando através do microfone e do telefone. E aí, é onde eles dizem, não, mas o call center é zero preconceito. Não, mais ou menos, entre aspas. Eles já sabem passou que... por Eu te lá. recebo, mas eu não te Isso. mostro. A população, e aí eles são inteligentíssimos. Por quê? Porque a população LGBT são uma das mais inteligentes, onde são criadas coisas na cabeça que não querendo menosprezar, que a pessoa cis só pensa naquela bolinha, que né, eu sou cis, e as No pessoas ordinário. LGBT são criativas, são coloridas, cheio de fantasias para poder servir esse... Na psicologia, a gente diz que é a flexibilidade emocional das pessoas. Eu serei mais flexível na medida em que eu tenho mais experiências Isso. diferentes do padrão. O padrão traz rigidez. O padrão que a igreja nos ensina, que a família nos ensina, que a escola nos ensina, que a colonização nos ensina, nos torna personalidades rígidas. A personalidade flexível é aquela que permite outro tipo de aprendizagem fora do padrão. E eu tenho, certeza que o que você está dizendo é real mesmo, tá? Que essas pessoas têm mais capacidade de fazer um atendimento mais flexível, de circular de acordo com a necessidade do cliente, de fazer adaptações, inovações. Eu tenho certeza que é assim, né? Porque vocês, sem dúvida, passam por um processo que eu diria bem aspiado, de aperfeiçoamento no sentido de sobrevivência. Exatamente. Que vocês têm que assumir diversas camadas de feições diferentes. No ponto do 11 é uma coisa, dentro da igreja é outra, em casa já é outra coisa, em tal lugar você começa a criar estratégias, acho que a palavra boa é essa mesmo, obrigado, estratégias de sobrevivência. Isso é flexibilidade, isso é inteligência social, com muita dor, né? Mas A ramificação da nossa cognição precisa ser maior. E você, Ayara? A mesma pergunta? Isso, conta aí pra gente um pouco sobre você, sua história, como é que é lá na Natrap. Bom, E no seu caso está configurada uma interseccionalidade. que é bem óbvia, né? Porque agora eu não estou, né, aqui com as minhas pinturas, porque eu sou uma pessoa indígena, mas é isso, um corpo travesti na rua já chama atenção, né? Aí você imagina um corpo travesti indígena que se caracteriza e usa da sua própria cultura inscrita no seu corpo, né? Quando eu tô com as minhas pinturas de genipapo, minhas pinturas de urucum, até com a veste tradicional, um saiote de palha, por exemplo, e andando na Cunha da Boa Vista. Era isso que eu ia dizer. Em que circunstâncias você se veste assim? Sempre? Bom, não, a roupa tradicional é mais para coisas dentro da aldeia, né? Por exemplo, agora que eu vou me formar, eu não quero me vestir de caucasiano, né, com aquela beca. Eu já falei pra Maria José, não vou botar isso, eu vou vir com a minha roupa tradicional. Minha pintura, um sutiã de coquinho que minha choco faz. E a minha choco é a palavra que a gente usa pra mãe e madrinha, né? E aí ela é minha madrinha dentro da Jurema, né? Que é a religião que a gente, muitos aldeamentos seguem até hoje, né? Que é a Jurema Sagrada.
E Você vai se formar em quê? vou me formar em sociologia, né? Saiu com diploma de socióloga. Na Universidade Federal. De rural. A Rural. Desculpa, né? Federal, mas a rural. Federal Rural do Pernambuco. É, a rural tá um pouco mais à frente, assim, em espaço mesmo. Eu gosto muito. Porque é isso, na rural, a gente agora organizou a primeira coletiva de estudantes trans, né? E a gente está recebendo um feedback. Se acha que a gente é a primeira experiência, né, em todas as universidades de ser um coletivo específico para a população trans, não é um coletivo LGBT, é um coletivo de estudantes trans. E aí a gente enfrenta, Quantos vocês são? hoje? dentro da rural, entre 10 mil alunos, a gente é 53 pessoas, né? E aí é o que a gente tenta conversar com a reitoria, né? Bom, somos uma população minúscula, né? E por que a gente ainda passa, por que a gente ainda passa transfobia dentro de sala de aula com o professor, tipo, de constrangimentos que vocês não conseguem, não vão pensar que um professor acadêmico vai fazer isso, mas tipo, a gente agora acolheu uma caloura que está em letras, e ela, no primeiro dia de aula, ela foi conversar com o professor dela, que ela ainda não fez o processo de retificação dela, mas já incluiu o nome social dela no SIGA, e explicou para ela, né? Aí ele falou, e seu nome é qual? E querendo que ela falasse o nome morto dela, né? Só que saiu na chamada, né? Porque ela não é retificada. E aí, quando ela acaba de falar, ele vira pra turma e fala, conte pra sua turma que você quer ser chamado por outro nome. E, tipo, fazendo de uma forma vexatória mesmo, sabe? E é uma menina de 19 anos que acabou Isso é transfobia. Isso é transfobia. Acabou de Isso entrar na está universidade. categorizado, tipificado como crime, que eu falei pela lei do racismo. Sabe? Tipo, isso é uma situação. A gente teve outra aluna, que é de letras também, que ela entrou no mesmo ano que eu, 2018.1, e ela ficou 7 anos em situação de rua. Com a universidade sabendo disso, e ela cursando o curso de letras simultaneamente. Vivendo na rua e cursando uma universidade, um curso superior. E só se foi feito, de fato, alguma coisa pela situação dela, pela universidade, quando a gente conseguiu organizar a coletiva. E foi ali, tipo, pressionar institucionalmente, ó, vocês realmente não vão fazer nada, sabe? Porque aí a reitoria fala, a gente não sabia, mas se os professores sabem da situação, a universidade está sabendo. Se os técnicos sabem, se todo o corpo da universidade sabe, só porque não chegou na mesa de uma reitoria, a universidade não está sabendo? De forma oficial, né? Exatamente. Não está sabendo? E aí, depois da nossa pressão, a gente conseguiu fazer um babado lá, que o que a gente queria mesmo era que ela fosse para a residência estudantil, né? Mas o que a gente recebia A famosa casa de Casa é estudantes. da Estudantes, Casa de Estudantes, que ela é do Cabo de Santo Agostinho, né? E o retorno que a gente não pode receber, ela está em situação de rua, a gente não pode receber ela porque ela não mora fora da região metropolitana. Ué, ela não mora em nenhum Ela não lugar. mora em nenhum É uma lugar. exceção, né? Exatamente. Isso me lembrou o Pop Rua, né? Quando uma das nossas Sim, convidadas aqui disse que ela Ela não é. é moradora de rua, porque rua não é casa. Exatamente. Então não se mora na rua. Em situação né? de rua. Né? Exatamente. E aí, não, porque a gente não pode colocar ela dentro da universidade, porque ela não atende os critérios do edital, então vamos mudar o edital, vamos fazer um edital específico, vamos entender qual é a nova realidade, quais são os corpos que estão aqui dentro agora, né? Porque, enfim, teve-se uma resistência, até o ponto de que a gente conseguiu fazer um acordo com a universidade, com a Progest, né? Que a gente fez um esquema que a gente conseguiu dar uma bolsa maior do que a universidade de fato dispõe, né? Para ela especificamente. E a Quando você partir diz dessa a gente, você bolsa, está falando de quem? tô falando A a coletiva Da universidade. da universidade, falando com... É porque, né? É isso, como eu falei, esse corpo encruzilhado, eu tô em vários coletivos, né? Não, A é a, Anatrap- não é a Amutrans, não, é o coletivo. Nem É o a coletivo, Anatrap. nem a Anatrap, é a coletiva Aquenda, que leva o nome de uma travesti, que foi a primeira travesti da Rural, né? A Aquenda Translesbicha, nossa mãe, que andou naquela universidade, passou poucas ibós pra gente poder estar lá, que a gente conseguiu tirar ela da rua, sabe? Aí hoje ela voltou para casa da mãe dela, né? Tipo, que tem de uma renda para contribuir dentro da casa dela, ela tá finalizando o curso dela, mas ainda enfrenta, por exemplo, ela passou 1 milhão de transfobia no estágio que ela foi fazer, no ESO dela, né? E ela não conseguiu finalizar o estágio. Ela fez alguma denúncia? Ela foi à delegacia? Não, porque ela não tem esse letramento. E quando a gente tenta insistir, ela não. Ela foi ao Ela Ministério já Público. naturalizou, tipo, não, é assim, né?
ela é uma travesti retinta, negra retinta, né? Então ela já naturalizou todas as violências que ela passa. Mesmo Quando a tendo gente o fala- nosso apoio, Quando a gente está aqui hoje, num dia, né, de denúncia, num dia de visibilidade trans, é dizer que ela pode ir ao Ministério Público, Exatamente. ela pode ir a uma delegacia, né? mas como até Pedir Chopeli ajuda, já falou, pedir socorro, né? tipo, quando ela levou a primeira vez as meninas pro palácio, né? Tipo, a gente pode entrar aí, porque Foi. a gente não sabe se a gente é bem-vinda nesse espaço, porque somos o país que mais mata pessoas trans, né? Há 16 anos. E seguimos contando, né? Infelizmente. E agora ela tá tendo a nova oportunidade de finalizar o curso dela, ajudar a mãe dela e tá realmente se reerguendo agora, né? Mas, É poxa, a hora de dar um novo passo, então, ela né, precisou Eduardo passar Hélio? 7 anos nessa De- situação, sabe? Pra a universidade perceber que aquilo era uma responsabilidade dela. Esse Sabe? diálogo é importante do judiciário com a universidade, com a rural, né? Que nós vamos, obviamente, intensificar, buscar cada vez mais, com a Mutrans, na TRAP, Traps. com a Mães pela Diversidade, com todo mundo que está querendo cuidar dessas pessoas em situação de violência. Uhum. Porque é crime. Muito simples, é crime. Precisa ser tipificado, precisa ser notificado. E como a doutora Lorena diz, o nosso problema é que a gente não tem dados, indicadores para a gente poder montar uma política Política pública não se pública, faz sem nem dados. uma política pública, nem uma política interna institucional. Então a gente está nascendo como, digamos assim, como fórum, como comissão, num momento de debate, tanto nacionalmente pelo CNJ quanto pelo Tribunal de Justiça, e um diálogo como esse hoje, para a gente, é um letramento, é uma aprendizagem. Uhum. Eu não sei sobre o que vocês vivem. É Eu não sei sobre as sobrevivência, né? violações que vocês passam. Você acabou de dizer, ela naturalizou, virou violência simbólica. Uhum. Né? E por Bourdieu, mais que a gente- violência simbólica. Por mais que a gente tenha acesso a livros, a números, isso é muito distante mesmo, assim, da Uhum. realidade dessas pessoas, né? Quando a gente vai ler aquele relatório da ANTRA, é desesperador, assim, você vai lendo e pensando, meu Deus, não deve ter um dia que a pessoa não passe por diversas violações, né? Coisas que não são questões para pessoas que estão dentro dessa normatividade, né? Uhum. São um enorme problema. Exatamente. O medo de sair de casa é a primeira violação, né? O medo de Esse. dormir de forma segura Pensa medo de no medo, existir, exatamente, já é o medo de violação. existir. já é violação. Eu li 2 desses relatórios, né, da ANTRA, e dentre as inúmeras informações que tem lá, teve uma outra que me deixou perplexa. De fato, 80% dos casos de morte, né, de transfobia, houve crueldade, como Exatamente. carbonização, apedrejamento ou decapitação desses corpos. Gente, isso é difícil ler, o que dirá constatar. Né? Então, de fato, a o pessoa pano fica... de fundo é o ódio à mulher, Uhum. que a cultura mundial tem. Né? Nós temos diversas psicanalistas que estão falando sobre isso, né? Dizendo que os homens não amam as mulheres, os homens amam os homens. Ou Todos seja, a os masculinidade, o estado de ser, do herói, da força, da masculinidade, é o que nos identifica, né? Do lugar que eu falo, inclusive, como inclusive a minha masculinidade tóxica, crítica, Uhum. se é que é possível. Ou seja, de ter uma visão crítica e uma reflexão crítica sobre esse lugar. Então você termina para que servem as mulheres, né? Freud disse o que querem as mulheres. E aí essa pergunta é do mundo masculino, para que servem as mulheres? Que não falam, que não dão opinião, que me servem quando eu quero usá-las como objeto. Exatamente. Então, assim, é um processo que nós precisamos decoisificar, Que é a uma base do palavra capital, né? do capital, né? Do uso e do abuso dos corpos. E nós temos uma invisibilidade, por exemplo, do trabalho, vamos falar do ponto de vista do lugar do feminino, Sim. tá? Que é um lugar que o universo trans perpassa, né? Pode estar totalmente nele, mas pode perpassar por ele. Esse lugar do feminino, ele não é, como a doutora Lorena disse, ele não é notificado, ele não é capitalizado. Ou seja, nós não temos, por exemplo, o produto interno bruto desse trabalho. Quanto custa esse trabalho feminino? Que é quem sustenta a humanidade. Uhum. Não só em colocar os filhos no mundo, mas quem cuida em casa, quem administra a vida. O care, né? Que a Tudo, gente fala tudo. hoje. Então, quanto custa isso?
trilhões e trilhões de dólares. Isso não é quantificado. E isso é um capital. E quem recebe, né? Esses trilhões e trilhões. Quem vai receber? Quem não está nesse lugar. Né? Porque eu vou para o meu trabalho como homem, a roupinha engomada, tudo ok, eu tomei meu café, tá tudo ok. Nesse lugar do feminino tradicional, a mulher tá lá, tá cuidando da casa, e ela diz, mas eu não trabalho. Ela trabalha e não é remunerada. A remuneração que recebe é o homem que chega lá, alimentado, com a roupinha limpa, tudo ok. E é o provedor da família. E é o provedor. Então, assim, é um lugar que precisa ser revisitado por todos nós, para uma compreensão social, entendeu, mais ampla, e uma compreensão jurídica, né, das reparações que estão surgindo. Hoje, por exemplo, numa separação, os homens não querem pagar a pensão alimentícia à mulher. Não. Homem não é sistema previdenciário feminino. Ela nunca trabalhou porque ela não quis trabalhar. Vamos separar, os filhos já são maiores, eu não vou pagar a pensão alimentícia dos filhos, mas eu não tenho que pagar a pensão alimentícia à mulher. Isso exige uma perspectiva de gênero. Uhum. E decolonial, né? Decolonial. Quem é essa mulher? Qual é o lugar dela? Por que é que ela não trabalhou? O que ocorreu? Ah, mas ele tem sucesso profissional, ele tem um salário, ele tem uma função. E aí? O que dessa função e desse sucesso profissional, financeiro, de salário, pertence a ela? Quem se sacrificou para ele chegar onde chegou? Então, essa é uma leitura do judiciário, das ações de divórcio, que é um desafio para nós, que não temos, obviamente, digamos, uma cultura de proteção ao feminino, como eu disse no início da conversa, né? O desamor ao lugar do feminino. Eu acho que essas violações com corte no rosto, corte nos seios, essa agressividade, essa punição maior à mulher é típica de quando, por exemplo, no mundo mais selvagem, e aí eu imagino quando muitas vezes perpassa questões religiosas, violentas, né? Você diz, não, a punição à mulher por esse crime é de 100 chibatadas, ao homem é de 10 chibatadas. Uhum. A punição à mulher é sempre E melhor. nós, né, no caso, tem muito essa visão, que a gente matou um homem, né? Acho que isso também vem muito desse lugar, né? Você, tipo, a masculinidade se sente ferida quando vê um corpo travesti. Por que é que você não especificamente? quer homem? Por que é que eu tenho de Você, errado com que todo você não esse quer ser privilégio que a nossa sociedade te dá de mão beijada, por que você vai abrir mão desse privilégio? Exatamente. Né? Exatamente. Ou seja, que desafio é esse? Você está querendo humilhar o mundo masculino. Como é que você está abrindo mão daquilo que a gente construiu a vida toda, da nossa masculinidade, da nossa força, do nosso domínio do mundo, e você está pisando nisso? Subvertendo Quem é isso. você? Uhum. É um ódio, né? Isso está dentro da psicologia social, né? A gente está falando aqui no nosso iPod, né? E pode, né? Mas isso é uma Isso leitura. não pode. Isso é não. uma leitura da psicologia social e da Sim. sociologia, né? Sim. Desembargador, juntando essas informações todas aqui, considerando inclusive essa questão da subnotificação e da educação que a gente quer disseminar, né? Eu acho que entra aí a importância do formulário Rogéria, né? Que a gente falei lá na abertura do programa. Vou dizer para vocês o que é que significa. Rogéria é uma sigla que significa Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente às pessoas LGBTQIA+. Isso é muito bonito, né? É. O nome bateu. Rogéria é perfeito. Eu acho um nome super travesti, Rogéria. Né? Total, né? Aham. Inclusive muito famosa, né? A Rogéria é famosa. A importância desse registro acontecer, ser executado nesses lugares em que as pessoas trans não se sentem à vontade, acolhidas, né? A partir do momento que a gente dissemina e de fato esse cadastro, né? Esse registro ele é feito, eu acho que a gente acaba Onde quer que ela seja atendida, né? alcançando muitos pontos que ficam obscuros nessa situação atual, né? Uhum. Que é, eu vou ter a notificação, eu vou saber como acolher do ponto de vista da instituição e eu, como vítima, sei que eu posso ir, né? Vão saber me reconhecer, me receber, me acolher, me tratar. direcionar, né? E vão me tratar, e vão me entender, vão me ver. Mônica, Vamos ver. esse questionário Rogéria, formulário Rogéria, ele já está dentro do Poder Judiciário, tá? Ele está no CNJ, a atualização dele é agora, do ano passado, foi atualizado esse formulário. E nós temos que aplicar esse formulário. Nós, da comissão, nós vamos estudar como levar esse formulário para o balcão do nosso atendimento. E perguntar a quem deseja
preencher esse formulário, porque ele vai dizer, é o censo que Lorena falou, que Ah. não tem, é o Eu acho que indicador, né? são instrumentos para a gente parametrizando e melhorando as nossas formas de colher dados, mas também receber adequadamente, tratar adequadamente, né? E aí há um incentivo também, e eu acho que isso vem numa forma de imposição mesmo, de articulação com diversas outras instituições do sistema de segurança pública, do sistema de justiça, para que a gente tenha um parâmetro, né, de tratamento. Esse formulário, ele também naturalmente vai passar por atualizações sempre, e o fórum, recentemente, né, criado, ele tem como atribuição manter uma constante revisão do formulário para ver se ele está se prestando ao que ele se propõe, né, que é assim, já ter uma base inicial de dados para identificação dessas pessoas, conseguir a partir disso acompanhar o que aconteceu, né, qual foi o tratamento que elas receberam, mas também identificar se tem alguma situação ali de algum risco iminente que ainda pode ser evitado. Isso também pode subsidiar o magistrado, o Ministério Público na atuação para solicitar uma determinada medida protetiva, né, deferir uma determinada medida protetiva ou não. E lembrar que esse formulário vai estar dentro do processo, tá? Ele busca as informações, como a doutora Lorena está trazendo, desde a violação, quem foi, onde foi, como foi, tudo o que aconteceu, a narrativa subjetiva da pessoa que está sendo atendida, tá? E até o processo, né? Ou seja, isso está dentro do processo para nos informar. Um orientador, né? Um formulário orientador. Orientação. A gente já passou em vários pontos aqui interessantes, aqui não dá nem para ficar, mas eu acho que não dá para ficar interrompendo tanto, mas assim, a fala do desembargador Hélio chama a atenção da dificuldade, da resistência que a gente encontra para trazer essas temáticas, né, para a nossa conjuntura social, porque a gente está trazendo informações que elas, se analisadas, né, elas questionam a ordem que está posta, a ordem que está dada. Então, é difícil trazer esses temas, né, e ser realmente ouvido. Até porque quando a gente é ouvido a respeito disso realmente, isso traz responsabilidades também. A gente não pode continuar agindo da mesma forma, né? Então, acho que a importância dessa conversa aqui, por exemplo, é trazer a população também, o judiciário, todos esses atores, né, de sistema de justiça mais próximos dessa realidade, né? Porque a gente não falar sobre isso é perpetrador de violência, né? É um apagamento. A gente está aí gerando mais vítimas por não falar. Então, eu acho que até quando a gente fala assim das pessoas, da formação, né, das pessoas que estão hoje compondo o judiciário, a gente passou por uma educação também muito colonizadora. Então, assim, tem muitos conhecimentos que estão vindo agora, até de resgate histórico da nossa própria história, né, enquanto país, assim, que eles estão longe do senso comum, de uma educação comum hoje. Então, é um tanto quanto subversivo, porque a gente está questionando como as coisas estão, né? Como esse exercício de poder é exercido, né? E quanto ele vitimiza, né, populações minorizadas. Então, é muito importante assim, que a gente vá trazendo. Não vejo tanto glamour, Mônica, nessa atuação, porque a gente traz dados tristes, né? Mas, assim, não há como negar que a gente também já teve avanços nesse sentido, né? O próprio STF em diversas manifestações, o CNJ também, né, que vem aí fomentando uma política de inclusão, mas a gente encontra realmente, assim, resistência, porque isso questiona, né, as relações de poder e como elas são exercidas, onde a gente está, dentro das instituições, mas não há como a gente negar o direito à vida das pessoas, né, independentemente de identidade de gênero, orientação sexual, isso não tira ninguém da sua humanidade, né, que eu acho que é o que a gente tem que levar como guia, assim, nas nossas ações. Considerando os dados que a gente dispõe, como é que essas pessoas são mortas hoje? Elas estão trabalhando, elas estão se divertindo, elas estão andando na rua? Como é a realidade? Carla, Ayara.